Vamos fazer um exercício de memória. Pense no carro que mais rodou pelas ruas brasileiras entre as décadas de 70 e 90. Não, não é o Fusca, embora ele tenha dado uma boa briga. É aquele carrinho quadrado, econômico e praticamente indestrutível que se tornou o primeiro amor de milhões de brasileiros, o Chevette. Agora me responde uma coisa. Por que diabos a GM decidiu matar um dos seus maiores sucessos comerciais? Era como ter uma galinha dos ovos de ouro e decidir fazer um churrasco com ela. A história que vamos contar hoje é sobre como a General Motors conseguiu a proeza de transformar um dos carros mais amados do Brasil num pesadelo de vendas em questão de anos, até que finalmente decidiram jogar a toalha e descontinuar o modelo que, teoricamente, deveria ter dado certo para sempre. Spoiler alert! Envolve muita arrogância corporativa, decisões questionáveis, uma pitada de achismo que custou milhões. O nascimento de uma lenda, meio sem querer. O Chevette não nasceu para ser um ícone. Na verdade, ele nem nasceu para ser brasileiro. O projeto original era da Opel, subsidiária alemã da GM, que criou o Kadett C no início dos anos 70. Era um carro pequeno, econômico e simples, exatamente o que o mundo precisava depois da crise do petróleo de 1973. Quando a GM do Brasil decidiu trazer o projeto para cá em 1973, eles provavelmente pensaram: vamos fazer um carrinho barato para o povo brasileiro, nada muito elaborado. Era como se estivessem jogando uma moeda para o alto sem muito entusiasmo. O que eles não imaginavam é que acabavam de lançar o que seria considerado por muitos como o melhor carro popular que o Brasil já teve. O Chevette chegou com uma proposta simples: ser um carro honesto. Motor 1.4 de 4 cilindros, câmbio de 4 marchas, direção sem assistência e ar-condicionado, só nos seus sonhos mais selvagens. Mas sabe o que ele tinha? Confiabilidade. E no Brasil dos anos 70, isso valia mais que ouro. O carro era tão simples que até uma criança de 10 anos conseguia entender como ele funcionava. Tinha problema no motor? Qualquer mecânico de esquina resolvia. Peças? Encontrava em qualquer autopeças do Brasil. Era a democratização do automóvel. Qualquer um conseguia ter, manter e consertar um Chevette. O fenômeno que ninguém esperava que aconteceu a seguir foi algo que nem os executivos da GM mais otimistas poderiam prever. O Chevette virou febre. Não apenas uma febre passageira, como aquelas dancinhas do TikTok, mas uma obsessão nacional que durou décadas. As famílias brasileiras se apaixonaram pelo carrinho. Era comum ver 4 gerações da mesma família dirigindo Chevettes. O avô tinha um 74, o pai tinha um 82, o filho tinha um 87 e a neta estava aprendendo a dirigir no 92. Era como uma tradição familiar, só que em vez de receitas de bolo, eram passados segredos de manutenção. O carro se tornou sinônimo de primeiro carro. Toda a escola de direção tinha pelo menos meia dúzia de Chevettes. Toda a família classe média sonhava em trocar o transporte público por um Chevette seminovo. Era o carro da ascensão social, da independência, da liberdade. Se o Fusca era o carro do povo, o Chevette era o carro dos sonhos do povo. E as vendas? As vendas eram espetaculares. Durante anos, o Chevette liderou o ranking de carros mais vendidos do Brasil. Em alguns anos, chegou a representar mais de 20% de todos os carros vendidos no país. Era como se a cada 5 carros que saíssem das concessionárias, um fosse Chevette. A Era de Ouro. Quando tudo dava certo durante os anos 80, o Chevette viveu sua Era Dourada. A GM sabia que tinha uma mina de ouro nas mãos e soube explorá-la bem, pelo menos no começo. Lançaram versões especiais, melhoraram alguns detalhes, mas sempre mantendo a essência do carro, simplicidade e confiabilidade. Tinha o Chevette básico para quem queria apenas se locomover, o Chevette DL para quem queria um pouquinho mais de conforto e o famoso Chevette SL, que era praticamente um carro de luxo nos padrões da época, banco de couro, limpador do vidro traseiro, rádio AM/FM. A GM também foi esperta em criar campanhas publicitárias que conectavam com o brasileiro. Quem não se lembra do slogan Chevette, o carro que não sai de moda? Era genial, porque vendia a ideia de que Chevette não era ultrapassado, era atemporal.
como uma calça jeans ou uma camisa branca, sempre funcional, sempre atual. O carro se tornou parte da cultura brasileira. Aparecia em novelas, filmes, programas de TV. Virou até música. Meu Chevette amarelinho do Leandro e Leonardo virou hit nacional. Era o único carro que tinha música própria. Nem Ferrari conseguiu isso. Lâmpada elétrica, se você está curtindo essa história sobre como as montadoras às vezes fazem escolhas, digamos, questionáveis, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo sobre decisões empresariais que mudaram a história do automobilismo, algumas para melhor, outras nem tanto. O começo do fim. Quando a GM resolveu modernizar, mas então, no final dos anos 80 e início dos 90, algo mudou na cabeça dos executivos da GM. Eles olharam para o Chevette, aquela máquina de fazer dinheiro que vendia como água no deserto, e pensaram: sabe o que esse carro precisa? De modernização. Era como olhar para a Coca-Cola e pensar: vamos mudar a fórmula, o que pode dar errado. Soiler, muita coisa pode dar errado. A partir de 1987, a GM começou a fazer mudanças no Chevette que, na teoria, eram melhorias. Injeção eletrônica, freios a disco na frente, suspensão mais sofisticada. No papel, o carro estava ficando melhor. Na prática, estava ficando mais caro e mais complicado de manter. O brasileiro médio, que amava o Chevette justamente por sua simplicidade, começou a ficar desconfiado. Por que eles mudaram? Estava bom do jeito que estava. Era como trocar a receita do brigadeiro da vovó. Pode até ficar gostoso, mas não é a mesma coisa. As mudanças também tornaram o carro mais caro. O Chevette, que sempre foi o carro acessível por excelência, começou a perder essa posição. Era como se o restaurante popular do bairro decidisse virar bistrô. Pode até ser melhor, mas perdeu a clientela original. A concorrência que mudou tudo enquanto a GM brincava de engenheiro com o Chevette, a concorrência não estava dormindo. O Volkswagen Gol chegou em 1980 prometendo ser mais moderno, mais espaçoso e mais econômico. E cumpriu a promessa. O Gol tinha algo que o Chevette estava perdendo: frescor. Era o carro novo, moderno, do futuro. O Chevette, mesmo com as modernizações, ainda tinha cara de anos 70. Era como comparar um smartphone com um telefone fixo. Ambos fazem ligações, mas um é claramente do passado. A Fiat também entrou na briga com o Uno em 1984, que rapidamente ganhou o apelido de carrinho. Era pequeno, econômico e tinha um design italiano que fazia sucesso especialmente entre as mulheres. O mercado que antes era dominado pelo Chevette agora estava dividido entre vários competidores. E aqui está o problema. Enquanto a concorrência inovava, a GM parecia perdida sobre o que fazer com o Chevette. Era modernizar demais e perder a essência, ou manter como estava e parecer ultrapassado. Eles escolheram o pior dos mundos. Mudaram o suficiente para alienar os fãs fiéis, mas não mudaram o suficiente para atrair novos clientes. A estratégia suicida, canibalizando o próprio sucesso, mas o erro mais bizarro da GM foi o que aconteceu em 1993. Eles lançaram o Corsa. Um carro menor, mais moderno, mais econômico e mais barato que o Chevette. Era como se a própria GM tivesse declarado guerra ao seu próprio produto. O Corsa era tudo o que o Chevette tinha sido nos anos 70. Simples, confiável, econômico e acessível. Era como se a GM tivesse olhado para o Chevette e pensado: vamos criar um concorrente para ele, mas dentro da nossa própria empresa. A estratégia fazia tanto sentido quanto abrir uma hamburgueria do lado da sua pizzaria e depois reclamar que as vendas de pizza caíram. O Corsa começou a roubar clientes do Chevette e a GM parecia surpresa com isso. Os clientes que antes comprariam um Chevette básico agora tinham uma opção mais moderna pelo mesmo preço ou até menor: o Corsa. Os poucos que ainda consideravam o Chevette olhavam para ele e pensavam: por que eu pagaria mais por um carro mais antigo? O tiro no próprio pé. Decisões incompreensíveis. As coisas ficaram ainda mais absurdas quando a GM decidiu que o Chevette era coisa do passado e começou a tratá-lo como um produto de segunda categoria.
Pararam de investir em propaganda, reduziram as opções de cores e versões e basicamente mandaram um recado: esse carro aqui está só para completar linha mesmo. Era como se fosse um restaurante que tivesse um prato que sempre fez sucesso, mas o dono ficasse com vergonha de servir porque não era sofisticado o suficiente. O resultado? Os clientes param de pedir e o prato sai do cardápio. A GM também cometeu o erro de tentar valorizar demais o Chevette. Nas versões finais, o carro chegou a custar quase o mesmo que um Corsa ou um Gol mais equipado. Era como vender uma TV de tubo pelo mesmo preço de uma TV de LCD. Tecnicamente ainda funcionava, mas quem ia querer? A agonia de um ícone. Os últimos anos do Chevette foram dolorosos de assistir. As vendas despencaram de forma dramática. O carro, que nos anos 80 vendia mais de 100 mil unidades por ano, mal conseguia vender 20 mil nos anos 90. A GM parecia não entender o que estava acontecendo. Era como se fossem médicos tentando curar uma doença que eles mesmos tinham causado. Tentaram várias estratégias desesperadas, edições especiais, promoções, até mesmo uma versão retro que tentava resgatar a nostalgia dos bons tempos. Mas era tarde demais. O Chevette tinha perdido sua identidade. Não era mais o carro simples e confiável dos anos 70, nem conseguia competir com os carros modernos dos anos 90. Era como um produto que não sabia mais o que queria ser quando crescer. O adeus de uma lenda. Em 1993, após 20 anos de produção e mais de 1,6 milhão de unidades vendidas, a GM finalmente admitiu a derrota. O Chevette foi descontinuado, não porque era um mau carro, mas porque a própria GM não soube mais o que fazer com ele. A ironia é que o Chevette continuou rodando pelas ruas brasileiras por décadas depois de sair de linha. Ainda hoje, em 2025, você encontra Chevettes funcionando perfeitamente, enquanto muitos dos carros modernos que os substituíram já viraram sucata há muito tempo. O fim do Chevette foi como assistir ao fim de uma era. Era o fim da simplicidade, da honestidade automotiva, dos carros que qualquer um conseguia entender e manter. A partir dali, os carros ficaram mais complexos, mais caros de manter e mais dependentes de tecnologia. As lições de um fracasso anunciado. A história do Chevette é uma masterclass em como matar um produto de sucesso. A GM conseguiu a proeza de transformar uma galinha dos ovos de ouro em um pato manco em menos de uma década. O primeiro erro foi achar que modernização é sempre sinônimo de melhoria. O Chevette era amado justamente por sua simplicidade. Ao torná-lo mais complexo, a GM perdeu um dos seus principais atrativos. O segundo erro foi criar concorrência interna. Lançar o Corsa para competir com o Chevette foi como atirar no próprio pé. Se a GM queria um carro novo, poderia ter descontinuado o Chevette na mesma hora que lançou o Corsa, não deixar os dois brigando por clientes. O terceiro erro foi perder o foco no público-alvo. O Chevette sempre foi o carro da classe média em ascensão, das famílias que queriam algo confiável e acessível. Quando a GM tentou torná-lo um produto premium, perdeu exatamente esse público. E se? O jogo das possibilidades perdida. Se imaginem se a GM tivesse feito diferente. E se, em vez de modernizar o Chevette, ele tivesse mantido a essência e criado versões específicas para diferentes públicos? Um Chevette ultra básico para quem queria apenas se locomover, um Chevette esportivo para os jovens, um Chevette familiar para as famílias. E se, em vez de lançar o Corsa como concorrente, eles tivessem posicionado os dois carros de forma complementar, o Chevette como carro familiar e o Corsa como carro urbano jovem? E se eles tivessem investido em marketing para manter o Chevette relevante, em vez de tratá-lo como um produto ultrapassado? É impossível saber o que teria acontecido, mas uma coisa é certa: o Chevette tinha potencial para continuar sendo um sucesso por muito mais tempo. A prova disso é que, mesmo depois de descontinuado, ele continuou sendo lembrado com carinho pelos brasileiros. O legado de uma decisão controversa hoje, mais de 30 anos depois da descontinuação do Chevette, é possível avaliar as consequências dessa decisão. A GM perdeu uma fatia significativa do mercado popular brasileiro, que foi ocupada principalmente pela Volkswagen com o Gol. O Corsa,
que deveria ser o substituto natural do Chevette, nunca conseguiu gerar a mesma paixão ou fidelidade. Era um bom carro, eficiente e moderno, mas não tinha a personalidade única que fez o Chevette um ícone. A descontinuação do Chevette também marcou o fim de uma era na indústria automotiva brasileira. Era o fim dos carros eternas, que ficavam décadas no mercado sem grandes mudanças. A partir dos anos 90, os modelos começaram a ter ciclos de vida cada vez mais curtos. Sino, e aí? O que você acha? A GM tomou a decisão certa descontinuando o Chevette, ou foi um erro estratégico que custou caro à empresa? Você teve ou tem um Chevette? Conta a sua história nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a história fascinante e às vezes frustrante da indústria automotiva brasileira. A pergunta que não quer calar no final das contas: por que a GM matou o Chevette? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo, porque eles perderam a visão do que tornava o carro especial. A GM cometeu o erro clássico de achar que sabia melhor do que o mercado queria. Eles olharam para o Chevette e viram um carro ultrapassado que precisava ser modernizado. O mercado olhava para o Chevette e via um carro honesto, confiável e acessível que fazia exatamente o que prometia. Quando uma empresa para de ouvir seus clientes e começa a tomar decisões baseadas apenas em planilha e teorias de marketing, o resultado costuma ser desastroso. Foi o que aconteceu com o Chevette. Morreu não porque era ruim, mas porque a empresa que o fabricava não conseguia mais enxergar suas qualidades. A história do Chevette é um lembrete de que sucesso não é garantia de que você continuará tendo sucesso. É preciso cuidar, nutrir e entender por que algo dá certo antes de tentar melhorar. Às vezes, a melhor melhoria é não mexer em nada. E talvez seja essa a lição mais importante que o Chevette nos deixou. Nem sempre mais moderno é melhor. Às vezes, o melhor é simplesmente aquilo que funciona, que é honesto, que faz o que promete sem firulas ou complicações desnecessárias. O Chevette foi vítima do seu próprio sucesso e da arrogância de quem achava que podia melhorar algo que já era perfeito do jeito que estava. Uma lição cara, mas valiosa, sobre como às vezes o pior inimigo do sucesso é tentar melhorar demais uma fórmula que já funcionava perfeitamente.